Então, a partir até aqui, parece, na questão de qualidade, parece que a Vale está assim, sensacional, só informações e dados relevantes, importantíssimos, positivos. Mas aí eu, estudando a empresa, eu identifiquei algo que me assustou. Então, aqui seria um alerta, que são as contingências judiciais da empresa. Aqui surgiu um alerta muito, muito forte. E eu vejo pouquíssimos analistas falando sobre isso, tá? Então, eu identifiquei que mais ou menos 890% do caixa dela tá. Ela tem, na verdade, assim, desculpa, o que eu identifiquei foi que as contingências judiciais dela somadas dá quase 9 vezes o que ela tem em caixa, tá? Então, hoje o que ela tem em caixa está em torno de 60 bilhões de reais, que ela tem disponibilidades. E segundo o capítulo 4.3 do FR da própria empresa, então é interessante que a empresa, todo ano, ela publica um documento que chama Formulário de Referência, e esse formulário de referência tem disponível no site de RI deles. Então, por exemplo, eu entro aqui no site de RI da Vale, não sei se dá para ver aí, vou aproximar aqui. Aí eu vou em informações para o mercado, relatórios anuais, e posteriormente eu vou em formulário de referência, tá? Então, o formulário de referência que eu acho mais atualizado, e é um formulário gigante, como vocês podem ver, é um formulário de mais de 700 páginas, mas o que a gente tem que ficar atento aqui é justamente o capítulo 4, que são os fatores de risco. Mais precisamente o que eu citei, o capítulo 4.3 em diante. Então, o 4.3 é o 4.7, mas principalmente o 4.3, onde mostra os processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes, tá? E quando eu fui ver esse relatório, eu me deparei com algumas questões. Então, assim, esse capítulo nada mais mostra que as contingências judiciais da empresa, tá? E para quem não sabe, essas contingências, elas são classificadas em 3 níveis, tá? Existem as contingências possíveis, que provavelmente... Perdão, existem as contingências prováveis, que existe uma chance grande da empresa perder e ter que arcar com aquele valor, o valor daquela contingência. Existe as contingências remotas, que é muito difícil a empresa perder. E existem as possíveis, né? Que está aí no meio termo, mas possíveis e prováveis são classificações que é importante a gente ficar alerta, tá? Então existem essas 3 classificações. E aqui um alerta, tá? Por que é importante a gente ver essas contingências? Essas contingências elas podem ser provisionadas ou não provisionadas. O que quer dizer isso? Quando a contingência judicial daquela empresa, né, que está no formulário de referência, ela está provisionada, quer dizer que aquele valor entrou no balanço, então está nos passivos da empresa. Até aí, perfeito, ok, a gente consegue identificar. Então ela entra no passivo da empresa. Então eu consigo ver, quando eu analiso ativos sobre passivos, por exemplo, que eu citei, eu consigo ver se a empresa tem muito mais passivo do que ativos, e muitos desses passivos podem ser contingências. Agora, o grande alerta é quando esses passivos não estão provisionados, quer dizer que a empresa não provisionou aquele valor, não está resguardando um valor para arcar com aquela despesa judicial. Então, não entra no radar quando a gente olha as contabilidades, a parte quantitativa da empresa. Então, a única forma da gente visualizar isso é olhando o formulário de referência da empresa. Então, no caso, eu vou dar um caso emblemático aqui da B3SA para ver como que é relevante essas informações, tá? Isso, se não me engano, aconteceu no passado, né? Num trimestre onde a empresa publicou seus resultados. Os resultados foram maravilhosos, contudo, ela também alterou uma das contingências dela, a maior, ela mudou de remoto para possível. Então, ela tinha uma contingência, a B3, né? B3SA tinha uma contingência de 31,2 bilhões de reais, mas ela estava classificada como remoto. No momento que a empresa até publicou seus resultados, ela alterou a classificação de remoto para possível. Nem foi provável, apenas para possível. Isso fez com que houvesse uma queda de quase 8% nas ações da empresa. E só para a gente ter um comparativo, o que ela tinha em caixa, né, o que ela tem em caixa hoje é em torno de 23 bilhões. Então, só uma contingência já superava o caixa dela em 1,5 vezes, tá? E aqui está, por exemplo, aqui tá a notícia, tá? Isso aconteceu no dia 12 de agosto de 2021. Então, aqui, ó, de remoto para possível, a contingência da B3 de 31,2 bilhões, que fez a ação cair 7,7%, apesar do bom resultado.
Então, mesmo com ótimos resultados, a empresa caiu quase 8% justamente por ter alterado essa classificação na contingência judicial. Por isso que é muito importante que todo acionista de Vale, o teste das suas ações que você tiver aí, é importantíssimo você visualizar a classificação das contingências da sua empresa. Então, porque elas não podem, às vezes elas não estão no radar, porque elas não foram provisionadas. Então, por isso que é importantíssimo a gente olhar, tá? E agora, olhando para o caso da Vale em específico, tá? Então, a Vale tem incríveis, isso você pode visualizar aqui, fazer seus cálculos, tá bom? Ó, a página 41 começa aqui, então vou colocar aqui, 41, vou até mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Então, ela dá várias informações, mostra o que está sendo provisionado, e aqui começam as tabelas. E ó, essas tabelas mostram, por exemplo, vou pegar aqui esse processo. Então, mostra valores e bens direitos envolvidos. Tá aqui, 600 mil reais. Aí mostra aqui embaixo, tem a classificação. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Vou dar um exemplo desse aqui. 9 mil reais, né, desse processo, e a classificação é remota, chance de perda remota. Então, aqui você pode ver um a um todos os processos judiciais relevantes da empresa. E no caso da Vale, se você somar todas as tabelas, são quase 100 páginas de tabelas referentes a processos judiciais, a gente vê que são quase 540 bilhões de reais de contingências judiciais possíveis e prováveis que não estão provisionados, ou seja, não aparecem no balanço, tá? E a maior parte delas é devido ao Brumadinho e Mariana, que ocorreu, né, que o Brasil inteiro acompanhou em Brumadinho e Mariana. E tirando os problemas, né, agora olhando só sobre a ótica de investidor, né, tirando os problemas sociais, né, de todos esses desastres, olhando para a Vale apenas a título de estudo da empresa, qual que é um problema para o investidor da Vale? Com relação à liquidez corrente, tá? A liquidez corrente é a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Então, ela analisa ativo circulante sobre passivo circulante, que são o que a empresa tem que arcar nos últimos 12 meses. Está muito relacionado ao capital de giro da empresa. E esse indicador está em 1,24. O que quer dizer isso? Que a empresa tem 24% a mais de ativos do que passivos no intervalo de 12 meses, tá? E se caso muitas dessas contingências ela tiver que arcar no curto prazo, né, bater a porta, digamos assim, ela vai ter que despender de muito capital, sendo que dos 535 bilhões que ela tem em contingências possíveis e prováveis, no caixa dela ela só tem 60 bilhões. Desse caixa, ela depende muito desse caixa para renovar suas operações ano a ano. Então, se caso ela precisar se endividar, né, hoje o endividamento dela está em quase 74 bilhões de reais, né, uma taxa de juros hoje é 10,75%, se ela precisar vir se endividar para pagar essas contingências, a empresa pode entrar numa bola de neve de juros muito forte. Ela pode gastar um capital, ela pode gastar ano a ano com juros um valor muito alto que pode comer sua rentabilidade. Então, é muito importante todo analista, todo acionista ver essa parte das contingências da empresa, ficar atento. Inclusive, tem várias tabelas lá de processos que na classificação não onde mostra o valor, né, qual que é o valor daquele processo, tem vários que estão escritos valor inestimável. Então, o valor ainda nem foi calculado. E grande parte vindo de processos relacionados a Brumadinho e Mariana. Então, e dos processos remotos eu nem contabilizei. Então, assim, ela pode ter ainda mais processos remotos que podem vir a virar possíveis ou prováveis, como foi o caso da B3, tá? Mas eu nem estou considerando isso, só olhei para os processos possíveis e prováveis que não estão provisionados.